O quarto livro de Moisés, chamado Números. Números capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 35. Derrota do rei de Arade. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Hormá. A serpente de bronze. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Jornadas dos israelitas. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufa, e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Mataná, e de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Vitória sobre Seom, rei de Esbom.
Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até ao Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra, até ao Arnon. Pelo que dizem os poetas: Vinde a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe! Perdido estás, povo de Quemos! Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas. A Seom, rei dos amorreus, nós os asseteamos. Estão destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra.